Seja muito bem-vindo ao mais um episódio do AFAN Video Company, o podcast da nossa agência de marketing digital, AFAN. Eu sou a Bruna. Eu sou a Daisy, hoje com um gessinho básico. Vocês lembram, né, que no último episódio eu tava com a mão inchada. E olha só, gente, 45 dias de mãozinha inchada, mas aqui a língua está ótima. Vamos apresentar um programa incrível para vocês, né, Bruna? É isso mesmo. Hoje temos aqui o nosso convidado ilustre, que daqui a pouco a gente vai apresentar direitinho. Mas vamos dar um spoiler do que é o doutor. Vamos, gente. Olha, ele é um misto de mentoria, é um misto de fisiculturista. Olha só, um advogado, fisiculturista, mentor, dá aula de pós-graduação, é assim. E uma história que motiva e inspira de uma forma assim, para não desistir, que é com a dor que a gente pode aprender a transformar nossas vidas e transformar as vidas de outras pessoas, né, Bruna? É isso mesmo. Então é o doutor. Muito prazer, muito obrigada pela sua presença aqui, meu querido. Espero que o nosso podcast possa trazer para vocês toda a essência que esse doutor vai trazer para nós também aqui, tá bom? Muito bem-vindo, doutor André. Pronto? Super pronto, super honrado de estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui, podendo falar um pouquinho da minha história, podendo falar um pouco sobre a minha trajetória de vida e também a trajetória profissional que me fez chegar até aqui. Obrigado, estou muito honrado de estar aqui com vocês. Nós que estamos muito felizes. Então, começando pela vida profissional, doutor, advogado, em qual área o senhor exerce? Eu advogo na área empresarial. Costumo dizer na área empresarial como um todo, mas eu sou mestre, especialista, tenho alguns livros escritos e professor de Direito do Trabalho, Direito e Processo do Trabalho. Ai, que legal! Coordeno alguns cursos de pós-graduação pelo país, coordeno algumas faculdades e dou aula já há 27 anos. Sou advogado... Não precisa falar, né? Fica mais É, legal aí, tem ser muita advogado ou experiência. dar aula? Ah, cara, posso te falar? Eu adoro advocacia. Tanto assim, eu não costumo contar muito isso, porque eu acho que a arrogância precede ruína, de verdade. Mas quem me conhece, pelo menos um pouquinho, sabe que eu estou mega longe disso, assim... Não tenho nada, nossa, mas nenhum traço de arrogância. Não de vaidade. Eu sou vaidoso, acho que isso é um defeito, talvez, que eu tenha, mas, enfim, é um pecado, não um defeito, né? Vamos dizer assim, um pecadinho que eu tenho, mas vaidoso realmente eu sou. Mas eu não... eu, apesar de ser advogado e adorar a minha profissão, e cheguei, por isso que eu falo que eu não conto muito isso, porque alguns podem levar isso como um pouquinho de arrogância, mas não é o caso, de verdade não é o caso. Eu tive um tio que foi o meu maior paradigma em direito do trabalho também, como professor também. Ele foi juiz, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho aqui de São Paulo. Legal. Um dos grandes nomes de direito do trabalho no país até hoje, do saudoso Amador Paz de Almeida, que me deu muita coisa, né? Do ponto de vista financeiro, porque foi ele que custeou meus estudos, minha família nunca teve essa condição, e do ponto de vista também de pessoa, porque o Amador era um cara, assim, uma humildade fora do normal. Por exemplo, carro oficial, né? Um dos exemplos bobos que eu vou dar para vocês, mas só para vocês terem ideia, o carro oficial que ele tinha direito, ele nunca andou no banco de trás, ele sempre andava junto com o motorista. Olha que legal. E um cara que ficava ficava bem, se sentia bem, desde um boteco a um restaurante renomado. E o Amador, o sonho dele era que eu fosse juiz também. E eu prestei concurso em 2001 e 2002. Eu prestei concurso, 2001 passei na primeira fase, na segunda fui reprovado. Em 2002 eu fui aprovado e eu cheguei na prova oral, que é a última prova. E a minha última prova ia ser, um dos meus examinadores ia ser um cara que foi aluno do meu tio Amador. Então, assim, eu estava muito tranquilo para fazer aquela prova. Só que era muito louco o meu sentimento, gente, porque cada vez que eu era aprovado, eu me sentia mal.
Ao invés de, poxa, saiu meu nome na lista e você comemorar, aquilo me dava uma angústia, me dava um sentimento estranho, estranho. E eu, no começo da advocacia, tinha 3, 4 anos de advogado, capengando, lá, advogando para ladrão de galinha, porque viesse ali, a gente pegava. E né, tentando fazer a sua clientela, ou seja, precisando de uma estabilidade financeira ainda. E eu, poxa, né, querendo o concurso mais para essa estabilidade. Na verdade, o que eu queria mesmo era continuar o nome do meu tio pela vontade dele, não pela minha vontade. Eu sei que chegou nesse dia da prova oral, eu falei, você quer saber? Foi a primeira vez na vida que eu fiz isso. Eu falei, eu vou fazer a minha vontade. Carteirada. Eu não fui. Eu não fui na prova. E aí, no dia seguinte, o Amador me ligou e falou, e aí, como é que foi? Eu falei, Amador, achei que eu fui super mal, tal, não fui bem. Ué, mas não foi bem? Foi o fulano que foi seu examinador? Foi um dos, mas... Tipo, me fez algumas perguntas, acho que eu estava um pouco nervoso, não sei o quê. Ele falou, bom, tá bom. Relaxa. Cara, deu 10, 15 minutos, este examinador me liga. Pô, você tá louco? Você não veio fazer a prova ontem, cara? Que isso, velho? Pelo amor de Deus. Eu falei, não queria, tal. Ele falou, pô, a Amadora me ligou faz meia hora atrás, eu contei pra ele que você não veio. Eu falei, Nossa. E A aí? decepção. enfim, eu cheguei pra ele e falei assim, Amador, não é o meu sonho. Meu sonho é advogar. Eu quero cuidar de pessoas. Eu quero ajudar pessoas. E neste primeiro momento, a advocacia tem muito mais a ver comigo do que o julgamento. E foi assim que a advocacia se implantou na minha vida. E, consequentemente, neste meio tempo, veio o professorado. E eu sou apaixonado por dar aula. Apaixonado. Eu acho que não tem preço você passar pela vida das pessoas e elas sempre lembrarem de você. Perfeito. Eu tenho alunos de 20 anos atrás que me mandam mensagens no Instagram, nas redes sociais, falando, pô, professor, eu fui seu aluno há 20 anos, e lembram as histórias que eu contei, e lembram de como foram aprovados na prova, o quanto eu minimamente os ajudei naquilo, e isso para mim não tem preço. O maior pagamento da gente que é professor é passar pela vida dessas pessoas, deixando uma marquinha lá. Eu acho isso muito legal. Então, é difícil de falar, mas eu acho que tem um zelo de professor em todo ato que eu tenho na minha vida. O lado de professor, ele pega. Em qualquer coisa, o lado de professor pega um pouquinho. Ai, E que além de sensacional. professor, eu esqueci também na hora de te apresentar que é tanta função, tanta habilidade, tanta expertise. Além de professor, você também é escritor. E como você mescla esses dois fatores entre si? Olha, eu tenho 14 livros escritos em direito do 14. trabalho, dos quais 6 estão em consequentes reedições, como CLT e súmulas do TST comentada, prática trabalhista, direito do trabalho, vademecum trabalhista, planos de demissão voluntária, empregado doméstico, enfim, são vários livros. Realmente é muito complicado, né? Principalmente no campo do direito do trabalho, onde nós temos muitas alterações. O direito do trabalho tem uma mobilidade muito grande, né? Ele é um direito muito ágil do ponto de vista de modificação de lei, modificação de textos de súmula, de jurisprudência, e a gente precisa estar sempre se atualizando em relação a isso. Claro que eu tenho uma equipe que me ajuda nesse sentido, mas assim como no escritório, onde eu também tenho uma equipe que me ajuda, eu sou um pouquinho centralizador demais. Então, tudo tem que passar no final por mim. E isso acaba fazendo com que meu tempo seja muito exíguo mesmo. Meu tempo, ele é, graças a Deus, um tempo tomado, né? Porque quando nós tivemos aí
a fatídica pandemia, eu quase pirei, porque não tinha nada para fazer. Um cara que, né, trabalha Ativo, 15 horas por ativo. dia, super ativo em todos os sentidos, e ainda arruma um tempo para treinar. Já vamos chegar lá. Já vamos chegar lá, é verdade. E ainda arrumo tempo para treinar e não deixo um dia de treinar. Salvo meus períodos, meus dias de descanso efetivo. Mas realmente é ao mesmo tempo gratificante, mas é cansativo. É bastante cansativo, mas eu gosto. Eu me sinto bem em deitar a cabeça no travesseiro à noite e, sabe, mesmo que eu não fale, pensar comigo, opa, obrigado, senhor. Dever cumprido, né? Dever cumprido. Mas é lógico que no meio de tudo isso tem alguns desafios, né? Agora conta pra gente, o maior desafio, formar pessoas ou formar profissionais? Porque você faz parte da formação de pessoas também. Sem sombra de dúvida, Bruna, formar pessoas, mas sem a menor sombra de dúvida. E eu vou te explicar isso com um exemplo próprio. Eu nunca eu falo isso com professores assistentes, monitores, advogados que trabalham no meu escritório, meu financeiro, desde a minha faxineira do escritório, a empregada que eu tenho em casa. Qualquer pessoa que trabalhe comigo não trabalha só por ser boa profissionalmente. Eu preciso gostar da pessoa. Perfeito. E a conexão, né? Eu não consigo. Eu não consigo. Eu posso pegar uma pessoa brilhante profissionalmente, mas se é uma pessoa que eu não gosto, que não... Sabe aquele negócio de não bateu? Eu também sou assim. Cara, eu não consigo. Eu não consigo, Bruna. Daisy, eu não consigo tá com essa pessoa diariamente. Eu não consigo não olhar na cara, sabe? Eu não consigo... eu sou um cara nitidamente feliz. Aham. Então, eu não consigo não estar bem. Com pessoas que reclamam, com pessoas que levam para Exatamente. baixo. Sabe aquela vibe, aquela energia? E ao mesmo tempo que eu acredito muito nisso, eu também acho que eu sou muito suscetível a esse tipo de coisa. Sim, a gente sabe? vira uma esponjinha, né? Querendo ou não. Querendo ou não, sim. Então, eu não consigo isso. Então, eu acho que, respondendo diretamente sua pergunta, eu acho que formar pessoas é o maior desafio que eu tenho, sem a menor sombra de dúvida, que cada vez, infelizmente, acaba sendo mais difícil, principalmente num país que a gente vive, né? Exatamente. Nos bastidores, e até mesmo quando eu te conheci, você me disse que as suas dores hoje é o maior propósito da tua vida, né? Que trouxe todos os propósitos, inclusive um grande livro que ele menciona muito, que já a gente vai falar sobre ele. E o que te motivou? Qual foi a maior dor, assim, que hoje você fala? Foi essa dor que hoje me tornou o André que eu sou, que assume missões, que tem, né, toda a mentoria e o propósito de vida que você tem atualmente. Deise, eu não tenho como te falar uma. Eu não tenho como te falar uma dor. Eu costumo dizer que a vida, ela é como se fosse um exame de eletrocardiograma. Sabe aquele examezinho que você vê o resultado assim? Você tem que se acostumar com isso. Isso é viver. Você tem que se acostumar com os altos e baixos que a vida te leva. Até porque, quando essa linha estiver aqui, é exatamente o exame do eletrocardiograma. Parou. Então, os altos e baixos você tem que você tem que acostumar a viver com eles. Só que eu tive alguns acontecimentos e muito próximos uns dos outros que me derrubaram de uma maneira muito forte. Esses acontecimentos, repito, que aconteceram num período de basicamente 1 ano, eles me levaram a uma depressão que durou mais 1, 2 anos. E que a saída de tudo isso e o modo como eu saí, o aprendizado que eu tive com todo toda essa queda me valeu muito. Foi esse aprendizado, Deise, que me fez falar comigo mesmo, cara, eu tenho que mostrar isso para os outros. Deus não pode ter colocado isso na minha vida de graça. Se eu sair disso, eu preciso mostrar para os outros que qualquer um pode sair de qualquer situação. Então, é esta lição que eu quero passar, que foi uma lição que eu tive, não é uma lição que eu posso guardar para mim. Como professor, tudo que eu aprendi eu quero passar. Como pessoa também.
É isso que me faz ter certeza de que eu passei por isso para que eu possa, eu não sei se a palavra correta seja ensinar, mas que eu possa transmitir aos outros uma possibilidade sempre, por pior que seja a sua situação, sempre você pode sair dessa. Mas escuta o que eu estou falando. Quando eu falo você, é porque isso depende exclusivamente, num primeiro momento, de você. Dentro dessa reconstrução que você teve que passar, o que foi mais difícil para você pessoalmente? O corpo, a mente, o emocional, que faz parte? Acho que todo um pouco faz parte, né? Acho que, Bruna, você falou muito bem, uma coisa acaba levando a outra, né? Mas a mente, sem sombra de dúvida, para mim é o carro-chefe. É muito, muito difícil, cara. E essa luta, ela continua existindo. Ela continua existindo. Mas é muito difícil você lutar com você mesmo. É a luta mais difícil que você tem. Por isso que eu falo que a grande questão é você vencer você. Porque lutar com você mesmo é muito complicado. Quando você acorda e essa luta ela já começa com o sair da cama, isso é muito difícil. Quem não passou por isso, talvez não tenha ideia do que é. Acho que a psicanálise hoje, a neurociência chama de depressão, por ser não só uma tristeza constante. Eu não acho que a depressão ela advém de uma tristeza constante. Ela advém de uma luta com você mesmo e que você perde e vira tristeza. Sim. E essa luta diária, ela é exaustiva. Ela te esgota. Ela te esgota porque você não quer sair da cama. Parece que existem 40 toneladas em cima de você, fazendo com que você não saia da cama. E agora eu vou entregar a idade um pouquinho. Mas eu, quando era novo, eu assistia o desenho do Pica-Pau. Eu do também. Tá na Tom mesma e faixa Jerry. etária, aí, Amava. uns 30 a mais. 30 a mais. 30 a mais pode ser meu filho. Eu tô nos 50 a mais. E vocês lembram que no Tom e Jerry, no Pica-Pau, tinha aquele um bonequinho que falava coisa boa? Faz isso, legal, faz Sim. isso. Não faz o cara. É isso que a gente tem dentro da cabeça da gente. E quando a gente começa a lutar demais com a gente começa a pensar demais dentro dessa luta, cuidado, você sempre perde. Perfeito. Você sempre perde. E é verdade. É impressionante. Pense neste caso, pense menos. Faça mais. Agir. Faça mais. Não começa a lutar demais contra você mesmo. Se você lutar demais contra você mesmo, você vai perder. Começa a colocar ação em cima disso, movimento em cima disso. Isso vai gerar um pensamento diferente. Vai gerar coisas diferentes. Sabe, quando você está lutando contra você mesmo, e como eu tive esses bloqueios seríssimos, no sentido de não querer sair da cama, de passar meses em cima de uma cama, de desmarcar compromissos profissionais, de procrastinar as coisas. Eu realmente vejo que se até hoje, se vem esse gatilhozinho na minha cabeça, eu falo assim, tá Já fora. sabe o que é. Porque se eu começar a lutar com ele, eu vou perder. Isso faz parte do autoconhecimento, né? Perfeito. Uma vez eu vi em uma mentoria que eu participei que um dos melhores remédios contra a depressão é a ação. Tudo termina com ação. Legal. Então, é uma oração, uma motivação. Então, assim, quando a gente tá naquele fundo do poço, né? Que a gente tá numa cama, prostrado, enfim.
talvez uma oração, preciso sair daqui, uma ação, levantar, uma motivação, pode tirar dali. Não que vá te tirar 100%, mas já deve ser um inicial para tudo, né? Nossa, concordo plenamente. Adorei isso. É bem Adorei. legal, né? Achei bem legal, Deise. Achei muito legal. Adorei isso mesmo, porque eu acho que é daí que vem aquilo que eu falo que é a coisa mais importante que a gente tem. Aham. É mais importante do que a felicidade. É um negócio que chama força. Força, perfeito. Sendo forte, você consegue tudo. Força é a tua arma principal. Se você for forte, você consegue ser feliz. Porque a felicidade ela não pode ser constante, porque isso não é vida. A vida é o tal do eletrocardiograma mesmo, cara. Não tem essa. Então é óbvio que você vai ter dias para baixo, dias para cima, né? Viver é isso. Claro, você busca um equilíbrio, mas estabilidade, né? É um tanto quanto complicado de você ter. E eu sempre achei isso complicado em todos os sentidos. Você sabe que quando eu dou aula para concurso público, para o pessoal, para a galera que quer ser juiz, procurador de trabalho, promotor, esse tipo de coisa, eu até hoje, há mais de um quarto de século, eu faço essa mesma pergunta quando eu posso conversar com algum aluno meu, principalmente quando é presencial ou quando o pessoal fala comigo por redes sociais. Eu sempre falo assim, por que você quer ser juiz? Por que você quer ser procurador? 99% das vezes eu escuto a palavra errada. Dinheiro. Estabilidade. Não é E daí. quando fala de estabilidade, é o que você falou, Bruna, pensa-se na estabilidade financeira. Gente, pelo amor de Deus, Não é tá daí errado. que vem a estabilidade. Não é daí que vem a estabilidade. Na verdade, quem busca estabilidade não busca meta, busca um sonho, busca uma utopia. Perfeito. Porque estabilidade não existe, quer seja ela emocional, quer seja em qualquer sentido da sua vida, o que você tem que buscar são metas tangíveis para que você tenha um equilíbrio, né? Que é muito diferente de estar estável. Porque você pode estar milionário, mas você vai ter tristeza. Você pode estar na lona no que diz respeito à grana, mas você vai ter alegria. Tem muita gente que fala, poxa, eu vejo tanta gente sorrindo em favela e tanta gente chorando numa cama de ouro. E é a maior verdade isso. Então, acho que você tem que buscar isso. Tem muita gente que fala, isso a musculação me ensinou bastante. Eu sei que a gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas a musculação me ensinou bastante. Eu não concordo, tem muita gente que fala assim, até muitos amigos conhecidos no fisiculturismo, tem muita gente que fala assim, você não precisa esperar, é errado você esperar motivação para ir treinar, para fazer alguma coisa. O certo é você ter disciplina. Me desculpe. É porque ninguém entende o que é a palavra motivação. Motivação é o motivo para uma ação. Perfeito. Se você não tiver um motivo para alguma ação, você não tem por que sair da cama. Então você precisa de motivação. É que, sabe, confundem motivação com tesão. Com o personal tá lá, vai. Exatamente, sabe? Porra, hoje eu acordei animado. Quem acorda, né? Quem acorda animado todo dia é louco, cara, pelo amor de Deus, né? E dá um pouco dessa dopamina. Né? Exatamente, pelo amor de Deus, por favor. Então, não, mas você pode acordar motivado. Você pode acordar motivado porque aquele dia você tem ações para fazer. Então, você tem um motivo para aquela ação. Se você tiver um motivo para ação, ou seja, você precisa ter motivação, você coloca disciplina dentro da sua rotina. E isso vai fazer com que você ande, caminhe, suba degraus. Motivo para ação. Isso é motivação. Motivação não é estar sempre alegre, estar sempre disposto. Não, é ter um motivo para ação. E isso te tira da cama. Doutor, e assim, quando ele já compartilhou com a gente muito da história dele, que tocou todos nós da agência, né? E assim, você tem propriedade o suficiente para falar sobre força e motivação. Eu acho que não tem problema nenhum abrir o que ocorreu na tua vida, que foi uma perca familiar aí de
3 parentes no mesmo ano, parentes como, não digo nem parentes, família mesmo, como mãe, irmã, irmão, pai. E assim, e ainda assim, quando você fala de força e motivação, a minha pergunta é: o que foi a sua maior força quando você se viu sem ninguém? E qual foi a sua maior motivação para não desistir? O que você. Porque assim, é fácil a gente sentar aqui, não, para você sair da depressão, você tem que ter força, você tem que ter motivação. Mas a gente está falando de alguém que teve tudo, exatamente tudo, para desistir. E falar de força e motivação, o que foi o ápice para você falar, eu não posso parar? Para conjecturar legal, o pessoal que está nos assistindo, em 2022, ou seja, há pouquíssimo tempo atrás, eu tive um irmão que teve câncer de pulmão, meu irmão mais velho, à época estava com 60 anos, à época, né, faz pouquíssimo tempo, com 60 anos, e numa das sessões de quimioterapia, a gente estava ainda na pandemia, né, no final da pandemia, mas ainda estava, ele pegou Covid. Esse Covid, ele passou para minha irmã, e a minha irmã, num domingo, na acepção do termo, num domingo, estava tomando um vinho comigo em casa. Na quarta-feira daquela semana, ela foi internada com Covid. Na sexta-feira, ela foi entubada. Segunda-feira, ela faleceu. Meu irmão ficou com uma culpa monstruosa em cima disso. Teve a cura daquele Covid. O câncer continuava, um câncer no pulmão. Ele pegou Covid de novo 5 meses depois, 4, 5 meses depois, meu irmão faleceu. Então, eu perdi minha irmã e meu irmão no período de 5 meses. Minha mãe, depois disso, ficou absolutamente inválida, de não levar um garfo à boca. Ela ficou completamente inválida, os médicos diziam que era uma sequela, eram sequelas do Covid. A gente sabia que era também perder 2 filhos, não é nada fácil. E eu, determinado dia, fazendo academia, tentando ainda correr atrás das coisas, ser forte. Eu fazendo academia, eu senti uma dor muito forte aqui. Até pensei que fosse apendicite, que eu costumo dizer que é o único erro de Deus. Por que Deus fez apêndice? Cacete, apêndice não serve para nada, só serve para inflamar aquela área, né? Aí, ele teve um dia para descansar, esse dia de descanso que todo mundo fala, ele podia ter botado no estagiário lá, cara, dá uma revisadinha aqui para ver se eu não errei em alguma coisa. Mas minha mãe ficou... Eu tive essa dor começou a ficar muito forte. Eu sozinho fui ao hospital e eu desmaiei no hospital, na entrada do hospital infantil. Não consegui chegar ao hospital adulto. Eu desmaiei de dor. A dor começou a ficar muito forte. Eles começaram a me dar, lembro direitinho, de pirona, depois me deram tramal, depois começaram com morfina e a dor não passava, Eu desmaiei mais 2 vezes no hospital, eles me encaminharam para tomografia. Na tomografia, a hora que eu tive que esticar, eu estava na cadeira de roda para deitar, para entrar na tomografia, eu desmaiei de novo de dor. Eu urrava de dor. Era um negócio fora do normal. Os médicos começaram a ficar muito assustados. E é muito louco isso, assim, porque até determinado momento eu tenho plena ciência de tudo que aconteceu. E o médico chegou para mim e falou assim, eu não vou conseguir fazer tomografia, porque você não vai conseguir ficar deitado. Eu falei, não, você precisa fazer tomografia, nem que eu morra aqui de dor, porque se você não fizer, eles não vão saber o que eu tenho, e alguma coisa grave eu tenho. E eu fiz a tomografia, entrei, desmaiei, fiz a tomografia, saí da tomografia na cadeira de rodas. Quando eu fui aguardar o médico para saber o resultado da tomografia, o médico olhou para mim e falou, poxa, André, não deu nada a tua tomografia. Quando alguém olha para você, um médico olha e fala, não deu nada, eu olhei e falei assim, que bom. Mas? Ele falou, não deu nada porque eu não consigo enxergar nada. Você rompeu o intestino. E a hora que ele falou isso, você rompeu o intestino, eu falei, doutor, é muito grave? Ele falou assim, André, quando rompe o intestino, tudo que está dentro do intestino espalha no corpo inteiro. Então é muito grave. Depois ele me contou que só 5% das pessoas resistem ao rompimento de intestino. Nossa. E ele falou, é muito grave. Chama alguém para vir, porque em meia hora você está entrando em cirurgia. Meu pai e minha mãe tinham acabado de perder 2 filhos. Não podia contar. Né? Eu entrei para a cirurgia.
Não tinha quem chamar, entrei para cirurgia e depois de 7 horas de cirurgia, eu tomando 137 pontos, porque tive que ter pontos ao redor todo, na barriga. Fiquei com bolsa de colostomia, 2 drenos, bolsa de colostomia por 3 meses. Eu com 2 dias na UTI, esse tio meu que eu acabei de falar para vocês, o Amador, faleceu. Ai, meu Deus, eu pensei Eu que... com 2 dias de UTI, ele faleceu. Eu não pude ir a velório, nada, e era o meu segundo pai, a vida inteira foi meu segundo pai, ele faleceu. Mais 2 dias, ou seja, 4 dias depois, minha mãe faleceu. Meu Deus, é muito forte. Doutor do céu. Aí meu médico olhou para mim e falou assim, André, eu pedi para você não ir ao velório do seu tio, mas da sua mãe não tem jeito. Não tem né? como. Só que, André, você está inteiro aberto. Então, o pior lugar para você pegar uma infecção, Cemitério. você vai no velório, fica 15 minutos, você vai de ambulância, a gente vai te paramentar, você vai, olha, fica 15 minutos, por favor, não vai ficar mais de 15 minutos e volta. Eu parecia um astronauta no velório. Todo mundo olhava assim, falando, que é isso? Despedi da minha mãe, meu pai, né, até tirou um pouco da atenção. Enfim, depois disso, à época, era casado, fiquei 27 dias no hospital, eu não tive nenhuma visita, Nem de amigos, nada, né? nem da esposa, Meu Deus. que a cada dia arrumava uma desculpa para não ir me visitar. Meu Deus. Eu não tive nenhuma visita. Aí que a gente sabe, aí que a gente aprende quem são os nossos amigos. E até nossos parceiros de vida, né? Porque Cara. você tem uma companheira que, ao mínimo, não te visita. Nenhuma. No pior momento da tua vida. Voltei para casa depois de 27 dias. Na mesma noite que eu voltei para casa, com bolsa de colostomia, sem poder trocar as coisas sozinha, muito difícil. A bolsa de colostomia é terrível. Terrível. Ela chegou à noite para mim e falou assim, cara, não aguenta, muita coisa para mim, tua família, você, eu tô indo embora. E me largou. No dia seguinte, ela pegou o carro, ela morava no Rio de Janeiro, pegou o carro e foi embora. Eu sozinho, meu pai sozinho, fui morar com meu pai. 2 dias depois que eu fui morar com meu pai teve um AVC. E meu pai tá vivo, meu pai tá com 90 anos, mas com muitas dificuldades. Eu moro com ele hoje. E depois disso, assim, eu ia pegar meu pai não conseguia, porque ele estava desfalecido, né? Você pegar um corpo morto pesa 3 vezes o corpo. Eu perdi 36 quilos, né, com essa cirurgia. E eu com bolsa de colostomia, minha bolsa de colostomia estourou. Enfim, eu não tinha quem chamar, a ambulância não chegava. Foi um negócio mega complicado, cara, foi super complicado. Depois disso, eu fiquei morando com meu pai até para cuidar do meu pai e com aquela bolsa de colostomia e aquilo tudo, aí eu entrei numa depressão terrível. Foi aí Já não que eu teve caí. como mais, né? Aí eu caí, aí eu derrubei, aí eu caí, eu falei, eu não tenho mais, eu não tenho mais por que viver, entendeu? Eu não tenho por que viver. E a primeira coisa que me fazia ficar vivo era a única coisa que eu não posso fazer agora é deixar meu pai. Se ele perdeu o 3º filho, Eu não aguento. depois de ter perdido o irmão, Esposa. depois de ter perdido um casamento de 60, uma mulher com casamento de 60 anos, depois de ter perdido os 2 filhos, eu não posso deixar o velho aqui. Isso que te deu força. Isso me deu um pouco de força, mas ao mesmo tempo essa minha força ela perdia para mim mesmo, porque a depressão me pegou de uma maneira muito grande, muito grave. Meu pai, até hoje, né, às vezes está um pouco confuso mentalmente, mas às vezes está bem, enfim. Meu pai não ligava muito para isso. Quando eu falava para ele, estou depressivo, meu pai, gente, tem 90 anos. Ele fala, ai, filho, isso é bobagem, que depressão, fica bom. E como diz meu terapeuta, né, se você pegar alguém na sua frente que está com depressão, não fala para essa pessoa, melhora, fica bem. Porque é a mesma coisa de você estar com febre, olhar para o espelho e falar assim, sai febre. Ela não vai sair. Ela não vai sair, cara. Sabe? Ela não vai sair. Então, tipo, existe todo um trabalho em cima disso. A Deise me perguntou, qual foi a chave? Eu te responderia, quem foi a chave?
minha atual esposa. Olha só. Olha, que legal. Eu já conhecia, minha esposa é personal trainer, a Fê, a Fernanda, brilhante profissional, está na 2ª pós-graduação dela, uma profissional realmente brilhante, não é porque é minha esposa, não. Tanto que antes eu já a conhecia como personal trainer. E nunca tive tanto fora na minha vida igual ela me deu. Pô, Fernanda. Nunca. Nossa, meu Deus. Não, o pior é que os fora da Fernanda, cara, era um negócio assim, tipo, sabe, na lata? Não quero. Ai, que chato. Cara, eu nunca tinha, tipo, passado por isso. Aí você fala, André, você nunca tomou um Olha, fora? nunca tomou um fora. Não, já tomei, mas fora educado. Tipo assim, favor, se retire. Daisy, Bruna, tudo bem, cara? E aí, o que você vai fazer hoje? Eu não quero papo. Nada. Pô, vamos sair? Tipo, várias pessoas chegaram pra mim e já falaram assim, várias mulheres, várias meninas. Ah, hoje eu não posso. Fofo, né? Vamos ver outro dia? E, tipo, teve um dia que eu cheguei pra Fê na academia e falei, pô, ela namorava uma época e eu não era casado, né? Também casado, chutado. Aham. E aí, bom, o que direito não muda nada. E aí ela namorava também e ela terminou, eu tive a separação. Separou. Quando eu voltei a treinar, eu cheguei pra ela e falei assim, pô, cara, agora, né, você tá... Porque eu sempre olhei, né? Personagem. Bonitinha, tá, não sei o quê, gostosa, né? Aquele negócio todo, né? Aí eu sempre fiquei de olho, assim, né? E aí eu olhei pra ela e falei assim, poxa, agora é a primeira vez que você tá solteira e eu tô solteira, né? Pô, a gente podia sair, né? Fazer alguma coisa, né? E, tipo, no meio da academia, sabe quando tinha uma galera do lado assim? Ela olhou pra mim e fez assim, não. E saiu. Cara, esse não eu nunca tinha recebido. Seco assim, esse não, foi muito Não. punk. Sabe, vergonha, tipo, minha e alheia? Porque eu comecei a olhar pro lado e falei Alguém assim, ouviu gente, esse fora, será que alguém gente? ouviu esse fora? Exatamente. Mas aí, depois que a gente começou a namorar, em seguida, ela foi morar comigo, com o meu pai. Entendeu toda a sua bagagem, fardos. E mesmo com ela, gente, eu continuei vários dias na cama. Vários dias na cama. E ela não desistiu de você. Pô, não, ao contrário, ela teve uma paciência muito grande comigo. E foi com a Fê, a primeira vez que... Uma das primeiras vezes que eu consegui levantar da cama, tentar fazer alguma coisa... Porque é muito difícil quando você perde para você mesmo o final do dia. O final do dia é o pior. Quando você olha para você mesmo e você se acha um lixo, cara. Você se acha um bosta. A palavra é essa. Quando você olha para você e fala, porra, perdi de novo, cara. Perdi para... O que eu fiz hoje que acrescente algo na minha vida ou na vida de alguém? Nada. Para um cara, basicamente, com 49, 50 anos de idade, que, cara, tinha feito, em tese, a vida inteira, tudo para os outros. Atingi um patamar profissional muito bom, fiquei rico. A pandemia me tirou muita coisa, o tratamento do meu irmão me tirou muita coisa financeiramente. Veio depois a depressão, que eu não conseguia trabalhar, não conseguia fazer nada, sabe? Eu cheguei a estar dentro de uma sala de aula a falar assim, poxa, um dia que eu falei, eu vou. E estar dentro de uma sala de aula e começar a querer chorar, dando aula de direito do trabalho e dando aula. Eu falei, gente, me dá um minuto e aula online para o Brasil inteiro assistindo e sair no banheiro, chorar e não voltar. E falar, pô, não tem mais jeito, cara, não tem mais jeito. E num dos poucos dias que eu consegui levantar, esse foi o grande start. E eu olhei para Fernanda e falei assim, Fê, eu te amo mais que tudo. E ela olhou para mim e falou assim, não. Primeiro você precisa se amar, depois você ama os outros. Que lindo. Aí veio toda essa idealização que começou com esse projeto que eu tenho, que a gente vai falar daqui a pouco. E aí eu comecei a pensar, Vera, falar assim, cara, eu fiz tudo a vida inteira para todo mundo. Coloquei todo mundo na minha frente. Pô, onde é que eu tô nisso? Numa terapeuta que eu fui
A Ieda, ela fez um lance para mim que eu não conhecia, vou ser sincero, que chama constelação. Fiz recente, é muito bom. É muito, cara, impressionante. E eu não acredito nesse raio de troço de signo. Mas não tem nada a ver com isso. Mas eu falo constelação, eu falei, não. Até porque eu tenho 2 filhos gêmeos que têm uma diferença de 5 minutos. Então, mesmo signo, um é completamente diferente do outro. Eu falo muitas vezes com a minha prima, que adora esse tipo de coisa, ela fala, não, mas quando nasceu o André, a lua mudou. Pro inferno, esse negócio de lua. Mas, enfim, ela fez essa constelação e foi outra coisa que me marcou muito depois da Fê. Ela pegou 5 bonequinhos e virou e falou assim, me mostra nesses 5 bonequinhos as 5 principais pessoas do mundo para você. Eu falei, Fernanda, meu pai e meus filhos. 5. Aí ela olhou para mim mais uma vez e falou assim, cadê você? Então você não se colocava em primeiro lugar, não? Nunca. E quando ela falou, cadê você? Eu lembrei da frase da Fernanda. Não, você se ama primeiro. Você não me ama mais do que qualquer coisa. Você se ama mais do que qualquer coisa. Isso começou a me dar uma força fora do normal. Por isso que eu falo que a força é mais importante que tudo. Isso começou a me dar uma força. Eu falei, pô, cara, que isso? Eu tô perdendo para mim? Não, de jeito nenhum. Eu comecei, porque é aí que vem a questão. André, então você tá falando que você só depende de você? Não, de jeito nenhum. Mas tudo que você depende, você é dependente de uma sociedade, de outras pessoas, de várias coisas, mas tudo aquilo que você depende se você for atrás buscar. Meu tio, uma vez eu comentei até isso com a Deise, meu tio, faleceu um amador, ele contava uma piada que é muito legal isso, e eu falo, até para você ter fé. E eu não estou falando de religião, tá, gente? Eu não estou falando de religião. A fé pode ser em você, a fé pode ser nesse microfone, a fé pode ser em qualquer coisa. Sim. Mesmo você que não acredita em Deus, você precisa ter fé em alguma coisa. Sim. Né? Você precisa ter fé. Em quem você tem fé? Em quem você confia? Em quem você tem fé para conseguir se mover? Né? E o Amador falava sempre isso, que uma vez um cara, toda noite ele rezava, falava, Deus, me ajuda a ganhar na Mega Sena, me ajuda a ganhar na Mega Sena, me ajuda a ganhar na Mega Sena. Depois de um ano, Deus não aguentou mais, e Deus desceu e olhou para ele e falou assim, meu amigo, joga. Essa parte também, né? Cara, eu não vou fazer, velho, sabe? Então, é isso que eu falo, assim, por exemplo, eu não tenho vergonha de falar. Tem muita gente que fala, eu já fui até muito julgado por causa disso. Já fui julgado por várias coisas, mas já fui muito julgado por causa disso. Mas eu não tenho vergonha de falar. Até hoje eu tomo remédio. Mas tá se cuidando, né? Claro, cara, mas se eu não for atrás do psiquiatra, se eu não for atrás do psicólogo, sou eu que vou atrás. Sou eu que busco minha fé aonde quer que seja. Eu, particularmente, acredito muito em Deus, então eu busco minha fé em Deus. Mas tudo decorre de mim. Eu não consigo, eu não posso amar os meus filhos se eu não me amo primeiro. Não posso amar a Fernanda se eu não me amo primeiro. Meu pai se eu não me amo primeiro. Foi a Fê, inicialmente, que me ensinou isso. Com uma frase mega simples, que decorreu de uma conversa na cama, que eu lembro o rosto dela assim. Não. E num primeiro momento foi louco isso, porque eu achei... Eu falei, peraí, ela tá querendo dizer o quê? Tipo... Não me ame. Tipo, Então, não. deu um choque, né? Eu falei, bom, peraí, não, calma. É isso. E eu comecei a entender todo esse lado de força que você tem que ter para você, o amor que você tem que ter por você, o orgulho que você tem que ter de você, a admiração que você tem que ter de você, para quando alguém olhar para você, como várias pessoas, antes de tudo que aconteceu, olhava para mim e falava assim, cara... Quando o André chega, o sorriso dele, cara, ilumina, a energia dele contagia o ambiente. Pô, é tão legal. Eu tinha perdido isso. E graças a Deus, eu sei que eu pude voltar a ter isso. Recuperou. Eu recuperei, Bruna, porque eu comecei a acreditar de novo em mim.
É você por você e ponto. Cara, sou eu por eu. Daí nasceu a cultura de si mesmo. Conta um pouquinho pra gente. É um livro, é um projeto pra galera entender direitinho o que é. Será tudo isso? Por enquanto é um projeto. Eu sou idealizador desse projeto. É o primeiro podcast que eu falo sobre esse projeto. Que Olha, gente, honra! aproveita. Então, eu que Direto pra agradeço. rede social do Informações. Dr. André. Eu que agradeço a vocês. E a cultura de si mesmo é um projeto que tende a viabilizar uma natureza interior que faça com que você se sinta indispensável para você. Ai, que perfeito. Você não é supérfluo. Eu ouvi várias vezes uma frase que me parecia bonita e hoje ela na minha cabeça tem 2 sentidos. E é verdade, porque eu sempre fui um cara muito desprendido de bens materiais, extremamente desprendido. Eu acho que todo mundo que produz muito acaba sendo um pouquinho desprendido. É um erro, tá, gente? Por favor, guardem aí sua grana, tenham seus bens, tenham seu pé de meia. Mas sabe aquela frasezinha assim, o André, eu continuo sendo assim, o André, se precisar, ele tira a própria roupa do corpo para dar para alguém. Eu continuo sendo assim, mas hoje eu tiro a própria roupa do corpo se eu tiver outra por baixo. Perfeito. Pensa assim. Antes não era assim. Antes eu tirava literalmente a minha roupa, passava frio, mas eu dava para o outro. Entendi. Eu fiz isso a minha vida inteira para minha família. A vida inteira para os meus amigos. E eu não recebi nada em troca. Nada em troca. Nossa, André, mesmo da sua família, mesmo da minha família. Eu não recebi nada em troca. Você fica chateado com isso? Não, porque eu não fiz esperando alguma coisa. É isso que eu ia falar. Não É que que, na a verdade, gente espere algo em troca. Quando você mais precisou de alguma prova de que iriam fazer algo por você, não teve, que foi o momento que você esteve numa cama de hospital, não teve uma visita de um amigo, da sua própria Exatamente, parceira. Então, acho que a vida trouxe para você essa prova para você entender como é que funciona mesmo a vida, né? Nossa, acho que você usou uma expressão muito legal, Daisy. A vida funciona dessa maneira. É você por você. Sabe? Você pode depender, gostar. Depender é uma palavra meio estranha, mas até depender, porque a gente vive numa sociedade, a gente não faz nada sozinho. A gente pode depender de outros, amar, a gente deve amar outros, mas a gente deve se colocar em primeiro lugar. A cultura de si mesmo, ela demonstra que você precisa se cultivar, se cultuar literalmente. Enquanto você não estiver pronto, preparado para você, dentro de você, você não tem o que oferecer aos outros. Perfeito. Então, a partir do momento que eu comecei a chegar, e não quer dizer que eu não continuo lutando. Todos os dias. Todos os dias. Dias mais, dias menos, eu continuo lutando. Só que eu ganho muito mais do que eu perco hoje. Porque eu aprendi a ser forte. Eu sei que eu sou forte. Eu sei que o bichinho ruim do pica-pau não vai me vencer. Por quê? Porque eu vou tirar ele logo. E como eu tiro ele logo? Agindo. Então, eu percebo a minha força. A minha força está onde? Com todo respeito. Com absoluto todo respeito. Eu já falei para vocês que eu acredito muito em Deus, eu tenho muita fé. Mas eu escuto muita gente falando, a minha força está em Deus. Desculpe, sua força está em você, porque se não tiver em você, você não busca Deus. Uhum. Ele pode te dar força como me dá, brutal força. Aquele negócio que você falou da ação, né? Oração, eu sou um cara que eu rezo diariamente, mas eu particularmente entendo que é o tal da piada, sabe? Que se eu ficar jogado na cama o dia inteiro, cara, Deus não vai me levantar, velho. Não tem nem Deus. Então, quanto mais alguém
Se você não jogar na Mega, você não ganha. Exatamente, joga. Eu sou uma pessoa que, ouvindo um pouco mais sobre o projeto Cultura de Si Mesmo, eu serei com certeza uma leitora assídua, vou me fazer todo tipo de imersão que você trazer para nós, porque realmente eu fui muito tempo como você. Tanto é que eu falava, né, que se eu ganhar na Mega Sena, eu vou dar uma casa para os meus pais, vou dar um restaurante para minha mãe e para o meu pai, conduzir, etc e tal. E aí aconteceu um cenário na minha vida do qual meu pai, ele saiu da nossa família com outra mulher. Já pensou se eu tivesse ganhado na Mega Sena, dado um restaurante pro meu pai, enfim. E um Reels, que eu amo o algoritmo no meu Instagram, que traz muita coisa legal, e me ensinou sobre a prosperidade. Às vezes a gente quer prosperar pensando, vou ajudar meu irmão, vou dar um carro para minha mãe, vou fazer não sei o que pela minha família. A gente esquece de pensar em nós mesmos. Queremos prosperar para abençoar a vida dos outros, esquece da gente. É isso. Então, a cultura de si mesmo com certeza vai ensinar isso também por parte de por que você quer prosperar para ajudar os outros ou pensando em você primeiro. Porque, né, você acrescenta as coisas para você e os outros também, quem tiver que ser abençoado vai ser. É exatamente isso, Daisy. E nota uma coisa importante, gente. Isso serve para a tua vida. Eu não estou falando isso para a vida pessoal, para a vida profissional. Eu estou falando isso para a sua vida, para tudo. Se você não se valorizar, olha a cultura de si mesmo, olha o cultuar a si. Se você não se valorizar como pessoa e como profissional, quem vai fazer? Exato. Já pensou se todo mundo fizesse um pouquinho por si próprio? É, cara. E primeiro é você. Primeiro é você. Eu advogo, como eu falei, para algumas empresas. E eu tenho um cliente relativamente novo, começou comigo o ano passado. Muito curioso isso, cara, foi muito curioso. O ano passado eu estava... depois a gente vai falar um pouco disso. Foi o ano que eu participei mais de competição, de fisiculturismo, essas coisas todas. E aí eu tava, cara, assim, tipo, numa dieta mega rigorosa, né? Passei o ano inteiro para uma competição que era novembro, depois dezembro. Uma outra, se eu classificasse na primeira. Enfim, graças a Deus deu tudo certo, foi melhor do que eu esperava, mas eu tava assim, tipo... Hoje eu tenho 1,84 m, tenho 90 quilos, mas eu tenho 7% de gordura. Então, tipo, eu tô super bem, eu tenho 52 anos, mas eu tava com 5,5 de gordura, tava trincado, sabe? Assim, tava pronto para palco mesmo, tava no ápice, pronto para o palco. Porque a mente de um atleta também me ajudou muito nisso. Quando você ser um atleta é muito diferente de ser um praticante. Muito diferente, mas muito diferente. Isso é uma coisa impressionante. E foi muito louco isso. Eu cheguei numa reunião, na primeira reunião que eu cheguei com esse cliente, que por sinal virou meu patrocinador de suplementos. Que legal. E hoje é meu patrocinador, que é a Brave, que eu vou falar aqui. A Brave Nutrition, que tem um whey espetacular. Creatina sensacional. Não é propaganda, não. Ele falou que ele toma todo dia mesmo porque ele gosta. Lembra? Em off, ele falou. Verdade. Toma mesmo. Então é gostoso. E aí, esse cliente chegou para mim e olhou para mim e virou e falou assim... Quando a gente estava negociando o patrocínio, ele falou, cara, eu quero te contratar como advogado para uma outra empresa que eu tenho, tal. Pô, maior prazer, cara. Ele falou assim, eu fui pesquisar você nas redes sociais, Instagram, Google, esse tipo de coisa. E, pô, o teu currículo me impressionou, legal, achei, mas o que mais me impressionou foi, ele usou essa expressão, teu shape. Eu olhei para ele e falei assim, pô, por quê? Ele falou, velho, porque se você cuida assim de você, você vai cuidar de mim. Perfeita. Aí, ó, cultura. Olha a cultura de si mesmo. Sensacional. Cara, isso. na boa, isso é muito legal, sabe? Essa frase que eu ouvi desse cara é muito impressionante. Quando você pega uma pessoa que construiu algo e a cultura de si mesmo te ensina a construção de si próprio. Porque prazeres momentâneos não levam a nada. Pode ter certeza, não levam a nada. André, você está falando para não ter? Não, todo mundo acho que merece o seu refúgiozinho, sabe? Todo mundo, mas não leva a nada. Tudo que você quer de bom para sua vida, você precisa construir. Não é um degrau, são vários degraus que você precisa construir.
tudo que você quer de bom. Você não fica... não vira um professor do dia para a noite. Você não vira um excelente advogado do dia para a noite, um excelente profissional do dia para a noite. Você não vira um atleta do dia para a noite. A partir do momento que eu virei atleta, eu respeito quem chegou em último lugar. Porque quem chegou em último lugar é melhor que 99% das outras pessoas. Ele não desistiu. A cabeça de um atleta é muito louca, cara. Assim, por exemplo, nossa senhora, outro dia mesmo eu ouvi, não vou falar porque é uma pessoa muito próxima, ela vai ficar triste comigo, mas eu ouvi assim, eu tô com dor, não vou pra academia hoje que eu tô com dor. Filho, eu treino com dor todo dia, cara. Que isso, pelo amor de Deus. A superação, mais uma ação aí, ó. Tá vendo? A superação, ela vem na cabeça de um atleta de uma maneira completamente diferente. Sabe, quando eu tinha uma dieta extremamente regrada, determinado dia, poxa, eu acordava, eu fazia um cardio pré-competição, um cardio de 1 hora, depois disso eu tomava um cardio em jejum, eu tomava meu café, ia treinar, depois eu fazia um outro cardio, mais 1 hora. Aí fazia isso no cutting, na época, né? Uhum. Antes da finalização, para competir, para ir para o palco. E tinha, um determinado dia eu tinha uma bicicleta em casa, ergométrica, para fazer o cardio lá. E eu ia fazer meu cardio à noite, muitas vezes ia fazer um cardio à noite. E meu enteado estava em casa com a namorada, na sala, comendo uma pizza. E, cara, eu vi que ele olhou para mim, e o Lucas é um moleque sensacional, ele olhou para mim e falou assim, porra, André, quer que eu saia? Eu falei, imagina, velho. Pode ficar aí. Cara, é isso. Ai, meu Deus do céu, eu não vou fazer dieta. Para mim é muito difícil, porque meu marido não faz, porque minha mulher não... Que bosta de pessoa que você é, cara. Pô, olha para você, não olha para os outros, não, cara. Se dê valor, se olha pro espelho e fala assim, porra, cara, olha como é que eu tô com 50 anos. E talvez o marido não faz anos. porque ela não faz. Talvez se ela começar, ela inspira o marido. Inspira, mas como que você inspira os outros? Sendo melhor para você. Fazendo o melhor para você. Essa questão, gente, foi muito louca, assim, do fisiculturismo. Ai, a gente entrou, já era... Então, por favor. Pode seguir, por favor. A gente ia bem perguntar mesmo. Você começou na academia por causa da Fê? Não. Você sempre foi na academia, você já conhecia a Fê? Tipo, eu sempre fui magrinho. Como personal. Eu sempre fui... Eu sou um ectomorfo, né? Eu perco peso com muita facilidade. Mas de onde veio o gatilho fisiculturismo? Meu velho. Eu comecei a treinar, eu sempre tive um cara que sempre foi... Tem muita gente que me pergunta assim, né? André, quem é seu ídolo? Eu odeio essa palavra. Idolatria, para mim, é sinônimo de cegueira. Fanatismo, para mim, é... Não tem essa pergunta aí, né? Cancela a produção. Cancela a produção, cancela. Eu acho uma palavra horrível, idolatria. Se mata por fanatismo. Perfeito. Então, eu acho muito ruim isso. Meu ídolo... Porque se você pega um ídolo, você vai achar que aquela pessoa não tem defeitos. Sim, para mim, existem paradigmas, espelhos, pessoas que te inspiram. Eu sempre tive uma pessoa que hoje é um querido amigo, que é o Felipe Franco. Que foi um cara que trouxe uma categoria, que é a minha categoria de fisiculturismo, que é o Men's Physique, para o Brasil. E eu sempre falei, pô, esse cara é um cara hoje é deputado estadual e tal. E o Fê, ele tem uma academia, vou fazer uma propagandinha aqui, ó. Sim. Patrocina. Patrocina. É verdade, podia mesmo, hein? Que é a Explode, que é uma academia relativamente perto da minha casa. Mas não tão perto quanto a academia que a Fê, por exemplo, dava aula. Dá até hoje, só que ela é personal mesmo, assim, não é de sala. E eu cheguei e falei assim, cara, nesse lance de mudar, sabe, assim, de precisar de alguma coisa, eu falei, cara, eu preciso mudar de academia. Essa academia aqui é uma academia que não está mais
suportando o que eu preciso. Eu preciso de algo a mais. Porra, eu gosto tanto do Felipe Franco, cara. Achei um cara legal, vou pra academia do cara. E lá virei amigo do cara, velho. O cara é um amor de pessoa, assim, um gigante, mas um Super amor. acessível. Nossa, mega acessível, cara, meu Deus do céu. Virei super amigo do cara. Pô, o Felipe é um querido amigo, de verdade. Fiquei muito amigo dele e o Felipe vivia falando pra mim, cara, você precisa competir. Porra, olha o teu shape, velho. Pelo amor de Deus, na tua categoria, com a tua idade, não vai ter gente. Você vai entrar no Master. Eu brincava, você tá me chamando de velho, para. E ele me chamava, às vezes, pra sala dele e me dava camiseta, me dava roupa, me dava um monte de coisa. E falava, pô, vai, cara, você precisa competir, você precisa competir. Incentivo. E eu falei, você é louco, velho. Agora tá voltando a minha advocacia, tô voltando a dar aula, minha cabeça tá voltando a ficar boa. Ele sabe, já De sabia tudo. da minha história, de tudo. Eu falei, não, pelo amor de Deus, esquece disso, cara, esquece disso. Chegou em março do ano passado, de 2024. No domingo, sou eu sempre que faço o almoço em casa. Ai, que delícia. Eu cozinho, tal, eu faço umas comidas legais, meu pai gosta bastante, eu faço o almoço para o meu pai, minha sogra, meu enteado, minha esposa. E aí, a família ficou pequenininha, né? Então, mas aí todo domingo eu faço, e determinado domingo meu pai estava lá, isso em março, meu pai em casa, e meu pai chegou para mim, tava um calor danado, eu estava cozinhando só com aquele aventalzinho e estava sem camisa. Meu pai olhou e falou assim, pô, você tá forte, cara. Aí ele falou, posso te pedir uma coisa? Eu falei, claro, pai. Pô, antes de eu morrer, eu queria te ver no palco. Ai, meu Deus. Na hora eu peguei o telefone. Felipe. Felipe, eu vou. Meu pai acabou de pedir aqui, eu vou. Na hora ele chegou e falou assim, beleza, pega o telefone do meu treinador, outro que é um grande amigo hoje, Fonseca, pega brilhante, um profissional fora do comum, pega o telefone do Fonseca, amanhã a gente começa com o protocolo. Cara, tipo, outra coisa que é muito louco, que é muito legal, que a vida do atleta ensina. Para com esse negócio de começar as coisas segunda-feira, cara. Pelo amor de Deus. Por favor, para com esse negócio de começar segunda-feira. Você não sabe se você vai estar vivo Começa por segunda-feira. aí, né? Sabe, eu particularmente, eu falo assim, ó. Passado, o máximo que pode ter feito é te ensinar. Futuro, você não sabe se vai existir. O presente não chama presente à toa. Ele é um presente. Então, Então, agora... aproveite o seu presente. Perfeito. Você está Que ganhando um lindo. presente. Aproveite o seu presente. Aproveite esse momento. Deguste esse momento. Olha como tá gostoso isso aqui, cara. Aproveite isso. Aí eu vou começar segunda-feira. Pô, cara, o jeito de você fugir das coisas, o jeito mais fácil que você tem de lidar com as coisas é, ao mesmo tempo, o jeito mais covarde. Eu lembro que eu chego muito para os meus alunos e falo assim, gente, para vocês fazerem prova, 50% é conhecimento, 50% é não ficar nervoso. E tem gente que olha para mim e fala assim, para mim não tem jeito, eu sou nervoso mesmo. Resolveu o teu problema, né? Já perdeu aí. Perdeu. O que adianta isso? Pô, eu vou começar a dieta segunda-feira, eu vou começar depois das férias, eu vou começar... Cara, Começa agora. é agora. É. Começa a parada agora. Sabe? E aí a gente começou. Eu adoro vinho. O ano inteiro, o ano passado, eu não tomei uma gota de vinho. Eu fiquei numa dieta, não aguentava mais ver arroz, frango, batata, frango, mas eu ia lá, não saí um dia da minha dieta. Fiz todo o protocolo perfeito. Na minha primeira competição, fiquei em segundo lugar. Nossa, sensacional. Botei, depois vou mandar para vocês isso. Por favor. Meu pai, no dia da competição, ele não pôde ir, Poxa. porque ele estava hospitalizado. Mas quando eu cheguei da competição, ele chegou em casa, eu cheguei com o troféu, eu tenho uma foto com ele. Ele, cara, foi o cara que ele comemorou mais que eu. Ai, que Porque fofo. quando eu levantei aquele troféu, depois eu mando essas fotos para vocês. Quando eu levantei aquele troféu, cara do céu, me vieram duas coisas na cabeça. Aliás, três. Meu pai, a Fernanda
que exatamente 2 anos antes eu estava tirando a bolsa de colostomia numa segunda cirurgia para reconstruir o meu intestino. Porque eu fiquei com 1,10 m a menos de intestino. Eu tirei 1,10 m. Meu intestino ele não vem mais aqui, ele cai aqui direto. E tem uma ligaçãozinha direta. Eu tenho até hoje a cicatriz da bolsa de colostomia. E de toda, né? Toda a cicatriz. Sim. E mesmo com isso, fiquei em segundo lugar. 2 anos depois. Mesmo depois dessa cirurgia, todo o processo que você passou, ele não te atrapalhou para ser um fisiculturista? Dieta, estômago? Ele seria uma desculpa. Mas você foi mais Ele seria uma desculpa. Tem comida, por exemplo, que eu não absorvo. Uhum. E como diria o meu gastro, que fez a cirurgia em mim, que meu amigo até hoje, o Dr. Marcel, e ele fala assim para mim, eu falei, doutor, o que eu vou poder comer, o que eu não vou poder comer? Ele falou, boa pergunta, você também vai me falando. Você ia descobrir no decorrer. Não tenho como te falar. Tem coisa que você vai absorver. Eu também, no mesmo procedimento, tirei a vesícula. Então, né, tem coisa que você vai absorver, tem coisa que você não vai absorver. Então, por exemplo, ovo. Eu tinha dias que eu precisava comer 22 ovos. Também você vai falar, porra, André, mas 22 ovos. Pois é, mas meu intestino não absorve essa quantidade de ovo. Meu Deus. E aí, a gente precisava trocar. Por isso, você precisa de profissionais ao lado. Outro tipo de proteína que supra Outro tipo de proteína que supra a proteína do ovo. Para você, então, põe aí no teu café da manhã, meu café da manhã, eu comia carne moída. Poderia ser uma ótima desculpa. Não vou conseguir, cara. Olha, meu intestino, olha o que eu passei. Não vou conseguir, não. Imagina, eu preciso recuperar 30 quilos, eu não vou conseguir. Para estar no palco, não vou conseguir. Imagina, eu preciso estar com pelo menos 95 quilos, com 5,5% de BF, de taxa de gordura, não vou conseguir. Você continua se mantendo por vaidade ou você vai continuar no fisiculturismo? Esse ano, a profissão, os cuidados com o meu pai, que estão bastante intensivos, cada vez mais intensivos. Meu pai, sou eu que dou banho nele todo dia, sou eu que levo a janta praticamente todo dia, sou eu que eu troco, ninguém mais basicamente faz isso. Minha esposa me ajuda muito, é verdade, mas isso é em cima de mim. Todo mundo fala, pô, André, você deve... isso me desgasta muito. Me desgasta muito, mas, cara, eu tenho certeza que quando meu velho partir, sabe, puta, meu Deus do céu, tanto que ele fala de obrigado pra mim, quando a cabecinha dele tá boa, não tem preço que pague esse tipo de coisa, vale a pena, já vale a pena, sabe, já vale a pena. Por quê? Porque eu cuido de mim. Uhum. Porque eu sei o momento de chegar para ele, como eu cheguei ontem, por exemplo, eu comprei uma campainha para ele, às vezes do quarto dele, para ele tocar, que toca no meu quarto. Eu brinco com ele, aquela campainha virou uma arma. Tô me traumatizando. De 5 em 5 minutos. Nossa, ontem ele tocou a campainha, cara, umas 10 vezes ele tocou o raio da campainha. E esse final de semana ele esteve no hospital, eu tive com ele no hospital, ele internou sábado, mas domingo ele saiu, não foi nada tão grave. Tá essa aí de vinda, né? Tem muitas comorbidades. Meu pai teve 2 AVCs, 2 infartos, trombose mesentérica. Meu pai é um herói, cara, né? Um herói. E enfim, quando meu pai me tocou a campainha ontem, eu fui ao quarto dele, eu estava jantando. Mas eu cheguei e falei assim, pai, presta atenção em mim. Ele tá surdo, né? Falei, presta atenção em mim. Eu tô jantando. Eu não vou fazer nada agora. Se o senhor quiser fazer alguma coisa, faça na fralda. Eu não vou te levar no banheiro, eu não vou fazer nada agora. Eu preciso jantar. E jantar tranquilo, tá bom? Tá bom, filho. Ele entendeu. A cultura de si mesmo. Você em primeiro, eu estou jantando daqui a pouco. Se eu não estiver bem, eu não consigo cuidar dele. É isso, cara. Óbvio. Eu tenho um anjo que caiu na minha vida chamado Fernanda. Que é um anjo bem gostosinho, mas é um anjo. Muito elogio pra você conhecer a Fê. Belo anjo, a Fê. Nossa, que anjinho, olha. Esse anjo. Meu Deus do céu. E que é verdade. Cara, que mulher bancaria isso, cara? Sabe? E às vezes eu brinco com ela assim, falo assim, não pensa, não.
Que se você pensar, você fala, pô, eu vou pensar, Só olha a faz, opção Fê. que eu fiz. Cacete, cara, pô, eu sou bonita, 10 anos mais nova que o tiozinho aí. Pelo amor de Deus, não, eu falo, não pensa não, filho. Não, deixa assim. Não, né? não vai. Só curte, Fê. Curte aí, não vai pensando muito nesse negócio, não. Mas é isso que eu falo, a cultura de si mesmo, ela tá em todo lugar onde eu tô. Até mesmo com meu pai. Espera, porque eu preciso jantar, eu preciso cuidar de mim. À noite, eu preciso dormir, eu preciso ter uma boa noite de sono. Eu coloco 2 fraldas nele e falo, se o senhor precisar ir ao banheiro, o senhor não vai me chamar. O senhor vai fazer, de manhã a gente troca a fralda, eu trago teu café, mas à noite eu preciso cuidar de mim. Doutor André, e entendendo tudo isso, tem uma frase que as pessoas falam que eu sou totalmente contra, mas assim, você é a prova viva de que não é bem assim que falam. Quem faz tudo acaba não fazendo nada. Você faz tudo e mais um pouco e dá tudo certo. Qual que é o segredo disso tudo? Acho que o segredo é saber dividir. Aham. O segredo é realmente saber dividir. É você não colocar uma coisa no meio da outra. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo uma petição, eu estou focado na minha petição. Quando eu estou treinando, eu estou focado no meu treino. Perfeito. Quando eu estou dando aula, eu estou focado na minha aula. Aprendi isso muito e, mais uma vez, falo do meu tio Amador, que ele falava para mim. Aliás, meu tio Amador, olha que curioso isso, cara. Meu tio Amador, ele foi fisiculturista, ele foi o primeiro Mister São Paulo. Olha só. Uau! Meu tio era de 1930, nasceu em 1930, ele morreu com 92 anos. Ele foi o primeiro Mister São Paulo. Até com 90 anos de idade, você pegava no braço dele, ele fazia assim, você sentia o tríceps dele, você vê como... Gente, musculação, você me pergunta, né? Hoje você faz por vaidade, até, Bruna, eu nem te respondi isso, me perdoa. Você faz isso por vaidade? Também. O shape, ele é uma consequência. É legal estar na praia bonito. É legal eu poder fazer frente à minha mulher. Não ter vergonha da minha mulher ter um baita corpo lindo e eu, mais ou menos, eu tô mais ou menos lá. Mas tem um grande e maior motivo. E esse motivo é o que eu vejo meu pai. Quando eu tiver, se Deus quiser, 70, 80 anos de idade, me desculpe, é brutal a indelicadeza da expressão. Mas eu quero limpar minha bunda. Entendi. Depender de alguém. Você não quer. A musculação, a partir dos 40 anos de idade, ela é uma necessidade. Você precisa ter músculo. Minha esposa fala isso. Ela é professora disso. Você precisa ter músculo, senão você não vai levantar. Como meu pai não consegue levantar. Meu pai hoje tá definhando com a perninha desse tamanho. Não consegue... Nunca praticou um esporte. Diferente do meu tio, que é irmão dele, e que até os 90 anos de idade operou os 2 joelhos, de tanto da aula, ficar em pé durante tantos anos, estava lá, às vezes com auxílio de uma bengala, mas andando. Sabe? Então, a musculação, ela te dá... ela te faz essa necessidade, ela te supre a necessidade. É legal você ficar forte, você tem vontade de ir todo dia? Não. Você tem motivação? Tenho. Motivo para ação. E essa motivação me cria disciplina. Perfeito. Então, hoje, eu nem sei se eu vou competir mais. Acho que mais uma vez. Por favor. Acho Agora nós vamos no primeiro lugar. A Fê falou que se eu competir mais uma vez, ela larga. E a gente vai lá gravar, hein? A gente vai lá gravar. Boa, gostei. Ela tem ciúmes? Não é isso não, é que eu fico muito chato. Porque dieta a gente fica insuportável de chato. É duro. No final, então, que não come nada, você imagina, gente, na última semana, que é a semana de finalização, se a competição for num sábado anterior, você começa a tomar 8 litros de água. Domingo, 10 litros de água. Segunda, 12 litros de água. Terça, 12 litros de água. Quarta, 12 litros de água. Quinta, você toma 1 litro de água. Sexta, 300 ml. Quando eu fazia Muay Thai, eu vi o pessoal que ia competir fazer muito disso. Menino. Porque aí você vai soltando Tira toda a água e fica pele. Pele e músculo.
E aí você faz uma refeição livre na sexta-noite. Sábado você não come nada, vai pra competição. Pesagem, essas coisas vai pra lá. Me veio uma pergunta, a gente já entra no bloco final, que é como é que a gente fala? Bate-volta. Um bate-volta, perguntas bate-volta. Refeição livre. O que você comeu? Eu comi Tem, um tem. X-Bacon maionese. Nossa, que delícia. Me deu Eu até amo fome hambúrguer. agora. Me deu até vontade agora. X-bacon maionese. X-Bacon maionese. Mais um motivo, eu vou falar, pelo qual eu faço musculação até hoje, Pra poder comer. para poder comer. Eu adoro comer. Também. Eu adoro tomar meu um vinho. Adoro, sabe? Esses são os momentos que a gente tem gostosos. Às vezes eu gosto. É muito diferente você ter solidão ou estar sozinho. Com certeza. Eu adoro ficar sozinho, ouvindo, adoro rock, ouvindo um som na TV e com meu vinho do lado, meus cachorros, meus gatos em casa. Ai, que delícia. Que tem uma coisa simples. Quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu gosto dos meus bichos. Concordo. Hoje a sua rede social, trazendo um pouquinho para essa pauta, antes da gente ir para o bloco final, temos cerca de quase 13 mil seguidores orgânicos, né? São pessoas que te seguem porque querem. Então, gosta dessa mesclagem do doutor André, do fisiculturista, do escritor, do mentor e tudo mais. Como você vê essa audiência que agora só vai crescer ainda mais, que agora você é um grande comunicador e vai aplicar isso ainda mais nas suas redes sociais? O que você espera disso tudo daqui para frente? Eu tenho certeza que isso vai acontecer, Daisy, porque eu não... Se tem uma frasezinha que nunca vai entrar na minha vida, é uma frasezinha, não, uma palavrinha que chama "se". Eu odeio essa frase. Perfeito. Acho que odiar é uma expressão um pouco forte, mas eu odeio essa palavra, de verdade. O "se" não leva a nada. Eu nunca falei para os meus alunos, quando os meus alunos até hoje falam para mim, se eu passar na prova, se eu passar no concurso, não. Quando? Se der certo, já deu certo. A sua cabeça, põe isso na sua cabeça. Sua cabeça, sua mente, ela é burra. Se você repetir reiteradamente determinada coisa, ela vai entender aquilo. Por isso que quem mente reiteradas vezes acredita na própria mentira. Perfeito. Então, a sua cabeça é burra. Então, se você falar deu certo, já deu certo, deu certo, deu certo. Quando der certo, quando eu fizer isso, esquece o "se". Se não joga. Essa frase veio de um querido cliente à época. Eu sou São Paulino, né? Olha lá, Achamos o defeito. Eu sou São Paulino, a família inteira é São Paulino, meus 3 filhos são São Paulino, meu pai é São Paulino, meu pai teve um primo que foi presidente do São Paulo. Que legal. Enfim, a família inteira dos pais de Almeida é tudo São Paulino. Tricolor. Tudo tricolor. Tudo tricolor. E aí, mas não por causa disso, mas eu advogo até hoje para alguns jogadores de futebol. E ex-jogadores, consequentemente, né, que continuaram sendo meus clientes. E à época, tinha um jogador, não vou falar o nome, mas todo mundo vai saber quem é. Um jogador de São Paulo que batia falta muito bem, não faz muito tempo isso. E teve um jogo São Paulo e Corinthians, que foi semifinal de determinado campeonato, que o São Paulo precisava ganhar, o empate era do Corinthians. E 45, 46 do segundo tempo, ele foi bater uma falta e a falta foi na trave. No dia seguinte de manhã, o combinado era eu passar na casa dele para pegá-lo, para a gente assinar um contrato que iria ter um patrocínio de luva com determinada empresa. Acho que todo mundo já percebeu quem é, né? E aí, quando eu passei na casa dele, ele falou, pô, doutor, entra um pouquinho, chegou cedo, ainda estou tomando café. Eu entrei na casa dele e tal, na época ele estava casado. E aí, eu entrei na casa dele, sentei, tomando um café. Ele tomando o café dele antes da gente sair, ele ia no meu carro e tal. E eu olhei para ele e falei assim, porra, cara, pelo amor de Deus, né, velho? Se aquela bola fosse 30 centímetros para dentro, era gol, né? Aí eu aprendi. Ele falou, mas se fosse 30 centímetros para fora, nem trave era, doutor. Oh. E ele falou, se não joga. É sobre.
Eu não... Mas ainda bem que o Corinthians ganhou, né? Eu Mas adorei perfeito, aquilo. Eu falei, perfeito. pô, quem inventou o raio do Do si? si. É. Não, se Deus quiser. Não, Deus quer, filho. É só você fazer por merecer. É verdade. Né? Deus quer, Deus. Vamos Sim. banir o si do dicionário. Tira o si do dicionário. Tira, pelo amor de Deus. Si é igual apêndice, não serve pra nada. Verdade. Nossa, perfeito. Então vamos para o nosso bloco final, doutor. Uma bate-volta. Vamos começar. Você é escritor, vários livros lançados, mas a gente quer saber um livro que mudou a sua vida. Um livro. Nossa, poderia falar alguns. Eu sou Advogado lê muito, né? Nossa. eu sou um pai. leitor assíduo. Mas eu confesso uma coisa a vocês, assim, eu não sou um leitor assíduo de livros de direito. Eu, graças a Deus, eu trabalho muito. Eu não sou nerd, assim, do ponto de vista de, domingo eu não tenho nada para fazer, eu vou ler um livro de direito do trabalho. Pro inferno. Pra que isso? Pelo amor de Deus, eu quero ficar Tomar longe meu de direito vinho, do ouvir o trabalho. rock. Não, eu leio muito, mas, tipo, eu sempre estou lendo alguma coisa. Terminei ontem um livro que é uma autobiografia da Viola Davis, aquela atriz muito bom, por sinal. Legal. Adoro biografia, adoro autobiografia. O Ozzy, que acabou de falecer, tem uma biografia sensacional. Então, são vários livros assim que eu poderia falar para vocês. Mas eu vou falar um do saudoso Saulo Ramos, que foi nosso ministro da Justiça, que chama Código da Vida. Código da Vida. Espetacular. Vai ficar marcado aqui pra gente ler. E uma frase que te define, doutor André? Uma frase. Essa frase sou eu, gente. Que frase seria? Posso falar duas? Pode. Então vamos lá. Mas aqui, a primeira, mais uma vez, eu preciso explicar, porque senão ela pode soar um pouco pedante. Tá? Gozado. Ela vem desse livro do Saulo Ramos. O Saulo Ramos fala que a modéstia é o pudor do orgulho. Essa é uma frase que me define muito. Quando você é muito modesto, os outros acham que você é dispensável. Sabe aquele negócio quando você faz uma autoapresentação, que você fala, agradeço muito a direção, agradeço muito, Deise, vocês, a fã, agradeço você, Bruna, mas, nossa senhora, eu não sei nem se eu merecia estar aqui. Pro inferno, você não merecia porque veio. Não, eu mereço estar aqui, sim. Mereço. Então, a modéstia é o pudor do orgulho. Modéstia é diferente de você ser humilde. Você não precisa ser modesto. Você tem que ter orgulho daquilo que você fez na vida. Orgulho da sua trajetória. Só tem uma coisa que você pode deixar quando você partir desse plano. Saudade. Você vai deixar saudade para as pessoas. Saudade é tudo aquilo que você queria ter de novo. Então, você vai deixar saudade pelo legado que você deixou, pela obra que você deixou. Se você não for o primeiro a falar dela, ninguém vai falar. Então, tenha orgulho de você mesmo. A cultura de si mesmo também está nesse sentido. Tenha orgulho de si mesmo. Tenha admiração por você. Ser modesto demais, a modéstia é o pudor do orgulho. E tem uma outra frase que também já engloba um pouco daquilo que a gente falou hoje sobre o presente, que eu acho muito legal, que é inevitável que a morte venha, mas eu só rezo para que quando ela vier, ela me pegue vivo. Nossa, perfeito. Caraca. Isso Muito eu acho bom, muito sensacional. Que aula. É um professor mesmo. Frase. Sou eu. Um erro que te ensinou muito. Basicamente, acho que foi o que eu falei hoje, cara. Não pensar em mim em primeiro lugar. Sem sombra de dúvida. Acho que foi o maior erro. E o que não sei se foi o maior erro, mas foi o que mais me ensinou. Sim. Isso sem a menor dúvida. Então, para deixar a frase completa, né, um erro que te ensinou muito, colocar outras pessoas na tua frente. Perfeito. Quaisquer que sejam essas outras pessoas, mas colocá-las na sua frente. Sempre você Nunca mais farei isso. Um prato que você ama mesmo sendo fit.
Ah, não, fit eu não amo. Não gosta, não gosta. Não, uns pratos fit frango, razoáveis. É o hamburgão lá que você falou. Olha, nossa. Olha, Ai, ai. tem Ele um prato, eu babo. Não, eu adoro comer, adoro comer. Mas assim, eu preciso aqui até fazer uma homenagem a ela, porque tem um prato que é o prato que eu mais amo na minha vida. Que a Fê faz, quer dizer. Infelizmente, não. Fê. A Fê cozinha super bem, mas não é o prato que a Fê faz. É um prato que a minha mãe fazia. E minha irmã sabia fazer. Só minha irmã conseguia fazer igual a minha mãe. É difícil. E eu não tenho mais as duas para fazerem esse prato para mim. Que é uma comida árabe que chama charuto. Ai, amo. É um charuto. E minha mãe fazia ou de folha de uva ou de couve, que eu não gosto de repolho. Ou de folha de uva ou de couve, que era delicioso. Eu sinto o sabor daquilo. Eu lembro da panela com aquele charuto e é meu prato predileto. Nunca mais vou comê-lo, mas com aquele gosto. Aquele temperinho de Com mãe. Não tem jeito, não tem jeito. Mas amo aquele charuto. Perfeito. Amo comida árabe. Também. Algo que ninguém vê, mas que você faz por você todos os dias. Que ninguém vê. Lutar. Ah, sem sombra de dúvida. Faço diariamente. Eu faço diariamente. Tem muita gente que fala, pô, André, você é um vencedor, né? É legal pensar assim. Acho que é gostoso pensar assim. Mas quando você vive em constante luta, não dá para saber se você venceu, né? Dá para saber que aquele round você passou por ele. Eu tenho meus momentos. Eu acho que eu vou ter a vida inteira, cara. Assim, Todos nós. Meus momentos que eu chego à noite e falo assim, ainda, puta, amanhã eu vou desmarcar essa aula, vou arrumar uma desculpa. Mais fácil, né? Hoje eu consigo, em 99% dos casos, eu consigo vencê-lo. Porque eu consigo não pensar muito nele. Então eu esqueço esse pensamento, vou fazer outra coisa para não ficar pensando. Porque se eu pensar, eu perco. Perfeito. Só faça. Então eu não penso naquilo, acordo no outro dia e falo, pô, tenho esse compromisso. O celular vai tocar, vai aparecer o compromisso ali no celular, eu vou fazer. Então, o pessoal que me vê não imagina, tenho certeza, a luta diária que eu ainda tenho comigo mesmo. Perfeito. E o que é sucesso para você hoje? Existe Força. várias, né? Força. Equilíbrio. A força te dá equilíbrio para as decisões. O sucesso, quando todo mundo pensa no sucesso, talvez pense de maneira, né, financeira, fama. Eu, sinceramente, acho isso muito banal, tudo isso muito banal. Eu acho que o sucesso para você, hoje, é tua força interna. Sucesso para você é conquistar você mesmo. Se conquiste. Se você se conquistar, cara, você é um sucesso. Perfeito. Doutor, se você pudesse mandar um recado pro André, antes da pandemia, antes de tudo ter acontecido, o que você falaria para ele? Nossa, Bruno, que louca essa pergunta. Você não sabe dar melhor. Meu filho mais velho, o Fernando, a gente chama ele de Nando, né? O Nando fez 15 anos agora. E ele veio passar as férias aqui comigo. Ele mora em Floripa, porque que delícia. a mãe dele mora em Floripa, ele mora lá também. E ele veio passar as férias aqui em São Paulo comigo. Que doido, né, cara? Um moleque de 15 anos, ele chegou pra mim e fez uma pergunta muito parecida com essa. Ai, que legal. Tô lembrando disso. Ele chegou pra mim e falou assim, gozado, eu não sei de onde ele tirou esse ano, tá? Ele falou, pai, imagina se você tivesse em 2014. Você faria tudo que você fez? Calma, o que é 2014? É o ano que ele nasceu? Não, sei lá que porra que é 2014, cara. Ele nasceu em 2010. Ele tem 15. Ele tem 15, nasceu em 2020. Ué. Sei lá de onde ele tirou o raio de 2014. Mas enfim. Enfim, Tô curiosa. 2014. E
para mim é uma pergunta muito difícil de responder, porque assim, você faria muita coisa diferente, você se arrepende agora, com a cabeça que eu tenho hoje, faria. Mas com a cabeça que eu tinha em 2014, não, acho que não. E tem mais, né? Se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu não estaria onde eu tô. Eu não estaria podendo transmitir isso para as pessoas. Eu tenho certeza que, como eu te falei, acredito muito em Deus. Então, eu tenho certeza que Deus me colocou aqui nesse planeta para ensinar. Meu ofício de professor é um ofício lindo, 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 lindo. Ensinar e resguardar pessoas, sabe? Isso está embutido na minha profissão como professor, como advogado e agora com esse projeto da cultura de si mesmo. Então, eu não teria chegado nesse projeto se a vida não me impusesse tanto. Eu quero deixar uma coisa clara. Acreditar em Deus, na minha visão, não quer dizer que você não possa dar uma discutida com Ele. Ele até gosta, né? Qual o seu signo, doutor? Eu sou Gêmeos, 29 de maio. 29 de maio. Ah, não quer dizer, não. Eu já tive umas tretas com Deus punk. Assim, primeiro que teve umas horas nessa época que eu passei, ele falou assim, cara, gente falaram que pô, eu taquei pedra na cruz. Não, eu preguei o celular, eu dei uma martelei, fui eu que martelei. Eu falei, porra, não é possível. Eu falei, pô, dá uma aliviada, velho. Calma aí, uma pancada seguida da outra dá uma aliviada. Então, a vida me impôs muitas coisas que naquele primeiro momento é difícil a gente assimilar, é difícil a gente entender. Chegou a me bater até uma revolta. Chegou a me bater dúvida. Eu duvidei da minha fé em Deus. Mas em é determinados compreensível momentos. nessa situação toda. E tipo, a partir do momento que eu comecei a ver, peraí, eu duvidei, então tá aqui, a parada tá aqui dentro. Tá tudo aqui dentro. Então, quem tem que acreditar em Deus? Eu. Quem não tem que acreditar em Deus, se for o caso? Eu. Uhum. E o que a vida me impôs, eu tenho certeza que ela fez isso para que eu possa transmitir isso aos outros. Meu projeto de vida daqui para frente, com a cultura de si mesmo, com a advocacia, com as aulas, mas principalmente com a cultura de si mesmo, e fazer isso daqui para frente. Só para implementar a sua história, doutor, eu também acredito muito em Deus, a gente sabe que da passagem de Jesus pelo deserto. Uhum. No deserto, quando ele se viu lá, ele não entendeu o processo que ele tinha que passar, né? Então ele se viu sozinho. Verdade. Tanto é que ele questiona Deus, né? Ele questiona, Nossa, eu tô aqui sozinho, me tira daqui, enfim. Não, na verdade, ele nem pediu para tirar de lá. Ele só queria entender o processo. E ele se tornou o grande salvador do mundo, né? Morreu por nós, enfim. E tudo que você passou, eu vejo que foi um processo que foi necessário para você salvar tantas vidas, mas não salvar do mundo em si, mas sim salvar nós de nós mesmos. Entender que a gente tem que se olhar para dentro. Então, assim, dá até vontade de me emocionar, aqui, de chorar, enfim. Porque a sua história, você teve que perder tantos para se encontrar e fazer a gente se ver. Então, eu acho que você foi um deserto, assim como Jesus também passou. Eu assimilo muito mesmo, porque você se viu sozinho um momento na tua vida. Muito. E hoje você faz, assim, a gente se olhar para nós e entender que, no final, é nós por nós mesmos, né? Até no final da nossa vida, é a gente sozinho, né? E tem um grande valor, assim, pra gente. E pra mim, me inspira muito. Eu já falei, eu vou ler, vou fazer imersão, obrigado, vou participar de palestras, que vai ser um sucesso, com certeza. Muito obrigado. E é verdade, é isso mesmo. Acho que todos nós, em determinados momentos, passamos por desertos, quer sejam eles menores, maiores. Eu não fui o cara que mais sofri. Deus também não fui o cara mais alegre que existiu. Mas hoje tenho força para equilibrar esses lados e saber que aquilo que Deus coloca pra gente, sabe aquele lance de que ele não te dá a cruz maior do que você pode carregar? É verdade, cara. Eu sou um cara muito melhor hoje. É muito louco se você pegar essa frase separadamente, sem o contexto de todo o podcast que nós fizemos aqui. Mas eu agradeço muito todas as perdas que eu tive para poder chegar onde eu tô. Perfeito. Isso
muito forte falar isso, muito forte admitir isso. Tenho certeza que esse episódio, essa conversa sincera e emocionante que a gente teve aqui vai ecoar na mente, no coração de todo mundo, que esse projeto, A Cultura de Si Mesmo, vai ajudar muitas pessoas a ser fortes, descobrir que são fortes, né? Que no fundo é a nossa mente que manda e a gente tem que treinar na nossa mente. É isso, cara. Entender os processos isso. também. Entender os processos também. É isso, Daisy. Incrível. Também fiquei emocionado agora. Foi Enfim, incrível. É isso, é por aí mesmo. Perfeito. Muito obrigada, doutor, pela sua Nossa, foi presença, incrível. por essa conversa incrível, nossa parceria. E daqui pra frente é só sucesso, tá bom? Tenho certeza. Muito obrigado a vocês. Vocês são uns amores. Obrigada. Ótimas Obrigada. profissionais brilhantes. É muito Obrigada. bom estar ao lado de vocês. E estou muito honrado de estar aqui nesse podcast da A FAM. honra é nossa. Espero várias outras vezes estar por aqui de novo. Com certeza. Obrigado. E se você também quer compartilhar a sua história, assim como a do Dr. André, vai estar no nosso canal na íntegra para vocês acompanharem. Sigam a Fan Video Company, sigam o nosso Instagram. A gente vai colocar também o @ do doutor, que é a gente que faz a gestão. Tá Isso. incrível. Tá Segue sensacional. lá. Obrigada, gente. E é isso, né, Bruna? Até o Gente, próximo foi episódio incrível. Obrigada, com doutor. mais conversas incríveis. Muito obrigada, Obrigada. Foi doutor. incrível, foi top, Beijos. gente. Até a Tchau, próxima. gente. Tchau, tchau.